com uma aura grotesca à la Tim Burton, Pobres Criaturas parte de um pressuposto tão interessante quanto bem executado. Bella Baxter já nasce entre muitas aspas, um corpo adulto e maduro, proeza alcançada pelo brilhante e estranho cirurgião Godwin Baxter. Basicamente, essa moça se mata e esse médico aproveita o corpo fresco dela para pôr o cérebro do bebê que ainda estava em seu ventre e assim fazer um experimento. Uma clara referência a Frankenstein. O filme, a partir daí, poderia ir para muitos lados e eu gostei bastante de para onde ele vai. E existem alguns pontos que me chamaram a atenção. Em primeiro lugar, o visual. Que filme bonito. Ele lembra alguns jogos como Don't Starve e Hollow Knight, mas com um toque de surrealismo. Ele não tem uma beleza convencional, uma beleza óbvia, esterilizada. É um belo grotesco. O universo da obra é uma coisa meio antropofágica, uma espécie de Inglaterra vitoriana steampunk. Tem um alto nível de desenvolvimento tecnológico, com linhas de metrô voadoras e medicina avançada, mas a riqueza é concentrada em poucos. A moralidade do mundo é como a do período vitoriano. Personagens púdicos, contidos, hipócritas. E como em toda sociedade repressora, pequenos grupos, indivíduos fazem resistência a essa que é uma maneira de existir muito pobre. E o que era para ser o desenvolvimento de um bebê no corpo de adulta, que é onde o filme começa, torna-se uma deliciosa provocação. Uma provocação, inclusive, levada até as últimas consequências. É totalmente entendível porque alguns não gostaram do filme, pois é um filme bárbaro, destruidor. Quem tem uma masculinidade frágil, por exemplo, ou não entende até que ponto a liberdade feminina pode chegar, vai sair incomodado. Eu mesmo me vi provocado em vários momentos. Por exemplo, o Duncan, o personagem devasso, libertino, que vai mostrar o mundo para a Bella, vê seu ego ferido muitas vezes. O filme é um dedo na ferida de nosso pensamento colonizado, que se encharfurda na ideologia da monogamia, do machismo, da propriedade privada. Um filme que certamente vai incomodar o cidadão de bem, que vai falar alguma coisa sobre feminismo e mimimi. Eu achei incrível que um filme tão iconoclasta como esse tenha uma nota tão alta no IMDb e no Rotten Tomatoes. A Emma Stone levou 2 Globos de Ouro para casa e um Leão de Ouro, o prêmio do Festival de Veneza. E deve levar o Oscar também. E totalmente merecido, pois deve ter sido a melhor atuação da carreira da Emma Stone. Para mim é estranho que seja a mesma atriz do Homem-Aranha e de La La Land, filmes com propostas muito diferentes. O roteiro poderia ir para muitos cantos. Por exemplo, ao trazer prostituição, ele poderia fazer isso de uma maneira estereotipada ou preconceituosa. Em vez disso, escolhe ir com muita intencionalidade, a meu ver, para um lado que conversa com o putativismo, o ativismo das putas. Tema que muitos vão passar a vida sem saber que nem existe. E isso é muito interessante, pois todos os movimentos que são contra-hegemônicos têm uma base filosófica por trás e que muita gente também não conhece. A não-binariedade, por exemplo, tem a filosofia queer por trás, que é uma recusa ideológica a ideias e papéis de gênero. O puta-ativismo vai ter um certo revanchismo de gênero, tema que eu não uso aprofundar aqui, mas vou deixar um podcast aí na descrição. As modificações corporais, por exemplo, tem a filosofia freak por trás. Então, quando você vê um cara com olho preto ou com uma modificação corporal, tem toda uma filosofia por trás. Então, justamente por ser movimentos contra-hegemônicos, eles ficam à margem da sociedade. E a sociedade está sendo consumida por ideologia. Outro ponto que me chamou a atenção foi a jornada intelectual da Bella. O filme é uma aula de psicologia do desenvolvimento. Ele mostra, na prática, os 6 níveis de julgamento moral de Kohlberg, importante autor da psicologia, que desenvolveu uma teoria da moralidade, que foi descrita por Piaget e que ele entrou em mais detalhes. No começo, por exemplo, a Bella evita quebrar normas com base na punição e na obediência. Depois, segue normas apenas quando satisfaz seus próprios interesses. Depois,
ela age se baseando na expectativa das pessoas, depois nas leis, depois nos consensos sociais e, por fim, ela chega no último estágio do julgamento moral, o de princípios éticos universais autoescolhidos, como os direitos humanos. E tá tudo lá no filme, embora não tenha teoria, tem tudo na prática. Então a teoria está na prática. A Bella chega nesse estágio da moralidade que apenas uma porcentagem diminuta da população tende a chegar. Ver ela desenvolvendo sua moral e intelectualidade, para mim, é fascinante. No começo, ela é ingênua e até se coloca em situações de perigo por isso. Depois, ela é idealista, quer mudar o mundo, mas nem sabe como o mundo é de fato. No fim, ela se torna mais prática, faz o que dá para fazer, mas sem perder a esperança. Ela desenvolve o que Martin Seligman, o criador da psicologia positiva, chama de otimismo flexível. Ela percebe a infantilidade do pessimismo e como o individualismo não é a melhor maneira de existir. Eu não gostei muito do final do filme. Eu achei que ele ia para outro lugar que seria muito mais interessante. Mas isso não estragou a experiência maravilhosa que eu tive. Eu adoro provocações intelectuais e acredito que elas são muito importantes para que a gente aprenda a pensar direito. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir. Inscreva-se no canal e clique no sininho. Até o próximo vídeo.